Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo. Eu vou ter que continuar nesse formato por um tempo, porque conforme eu vinha dizendo para vocês, que acompanham aqui o canal sabe, eu tive problema com o computador, eu comprei dois computadores, tive que devolver, porque eles tinham problema. E aí eu arrumei um aqui que tinha em casa, e ele tá arrumado, tá funcionando muito bem, mas para fazer live ele não serve. Então eu tive que fazer algumas lives com o celular, consegui fazer, né? Vocês acompanharam, algumas foram com o celular realmente, mas perde qualidade. Perde qualidade, você não tem o mesmo recurso, não me sinto confortável, não é bom, tá? Até a questão de som, né? Até poderia investir, pegar um aparelhinho para ter um som melhor fazendo a live com o celular. Só que aí o que acontece? Com o laptop você pode baixar uma série de programas e botar mais recurso na live, tá? E eu já tenho o aparelho para melhorar o som, já tenho o microfone para fazer o trabalho na live, né, com o laptop. Então eu me sinto mais confortável com o laptop, já estou mais ou menos arrumado, já sei até qual é os programas que eu preciso. Então tem que ser com o laptop. Aí eu tive problema com isso, é o problema de você comprar pela internet, que às vezes a compra dá certo, às vezes você tem que devolver, tá? E o problema também de pegar um computador bom, que eu tenho aqui, só que ele é antigo. Então, ele funciona bem, mas para fazer live não serve. Então, eu peço perdão aí para vocês, a culpa não é de vocês, a culpa é minha. E eu estou resolvendo agora, porque já estou comprando outro computador. Tem que ser novo, não adianta, não dá para comprar computador antigo, senão não resolve a questão da qualidade da imagem, de som, live, até programas bons para você utilizar como acessório aí para estar enriquecendo a live e fazendo ela ficar mais profissional. Então tem que resolver isso. O vídeo agora não é só para falar sobre isso, é esclarecer. O vídeo é para falar para vocês que sim, eu vi a quarta rodada. Tá? Vi vários jogos, não todos, porque tem colisão. Tá? E o primeiro jogo que eu quero falar para vocês foi um jogo que me preocupou. Tá? É São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo. O Fluminense jogou em casa. Tá? O mando era do Fluminense. O jogo foi no Rio de Janeiro, foi lá no Luso Brasileiro. Tá? Um estádio que passou por reforma, um estádio que está com gramado ok, tendo em vista a realidade do feminino, esse seria um gramado bom, tá? E transmissão do Sport TV. Esse jogo eu vi, tá? O jogo me preocupou pelo seguinte, o começo foi um jogo truncado, os dois times com dificuldade para criar, os dois times mais interessados em bloquear o outro, muito preocupados em fazer isso. Como não deixar o outro evoluir, criar. Tanto Fluminense como São Paulo. Foi assim, o jogo truncado e a primeira chance foi do Fluminense. Clara foi do Fluminense. Com um sorriso, um pouco antes dos 30 minutos, antes da parada técnica que houve, porque está calor e é uma parada técnica para o árbitro descansar, para tomar uma água e para os times também descansarem. Foi feita a parada técnica e na volta o Thiago Viana deu uma pressionada, conversou com as jogadoras, não tá bom, tá ruim, já gastamos bom tempo de jogo e nós não fizemos nada. Vamos fazer alguma coisa? Que tal a gente fazer alguma coisa? Vamos tentar fazer isso, isso, isso. A conversa deu certo, o São Paulo pressionou um pouco mais. Só que o São Paulo, a pressão do São Paulo, basicamente, ela tem mais a bola, entrar no campo do Fluminense e ficar cruzando bola na área. Não adiantou nada. Nada. Foi cruzando, cruzando, cruzando. Não adiantou nada. E assim terminou o primeiro tempo em 0-0. No segundo, o que aconteceu? Duas substituições do Fluminense que deu bom. O Fluminense melhorou, ficou mais ofensivo. Tentou ganhar o jogo. Tá? Tentou vencer. Então o jogo ficou pior para o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo através de contra-ataques, tá? E o São Paulo sofreu um pouco e só aos 39, só no final do jogo, finalmente, um lance de perigo, aos 39 do segundo tempo, tá? Aqui, ó, com uma jogadora, é um lance aqui de perigo que envolveu uma jogadora do São Paulo, tá? Aqui, deixa eu ver o nome dela, já vou dar para vocês o nome da jogadora aqui. Exatamente aos 39, ó, Luísa, a falta, Luísa Calazans cabeceou rente à trave, tá? Carla Alves, a Carla Alves cobrou a falta e a Luísa Calazans cabeceou, a bola passou rente atrás. Foi a cabeçada alta que tentou tirar da goleira e foi um perigo. Foi o lance que o São Paulo conseguiu produzir mais perigoso. Tá? E depois, o que aconteceu? Como é aos 39, entrou nos 40, os times tá feito o jogo, tá resolvido. O Fluminense não arriscou, né? Resolveu não arriscar. E o São Paulo resolveu não arriscar. Para mim, um erro. Um erro. Porque o que acontece? Quem é que tem que comemorar esse empate? Para mim, é o Fluminense.
Fluminense é um departamento de futebol feminino bem mais jovem do que o São Paulo. São Paulo tem uma história rica, São Paulo tem uma história desde os anos 90. São Paulo formou a Cici, Kátia Silene. São Paulo tem um time de feminino que está na Série A há mais tempo que o Fluminense. São Paulo vem depurando esse elenco há mais tempo. Não ficou com o Piscinato, veio o Thiago Viana. Aí o Thiago Viana no início, né, um pouco difícil. Aí depois foi melhorando o elenco, melhorando. Teve que vender a Dudinha, sim, teve que vender, que é um dinheiro bom. E aí vai contratando, fazendo boas contratações. São Paulo melhorou o elenco, só que o que acontece? São Paulo tem que ter mais ambição. Tá? Não é o resultado, por exemplo, num estádio Luso Brasileiro, que não tem grande torcida lá, o gramado é bom, as medidas do campo devem ser medidas oficiais, porque hoje se padroniza tudo, né? Para a competição brasileira, profissional, é padronizado. Tem que ter no mínimo as medidas mínimas, né? Se você tem um campo acanhado, ele tem que ter pelo menos a medida para jogo, né? As linhas estabelecidas pela FIFA. Tá? Para jogar a CBF, o Campeonato Brasileiro, tem que ter. Tem que padronizar essas medidas. Já é padronizado há um bom tempo. Então o campo tem tamanho, a qualidade do gramado é boa, considerando a realidade do feminino. Gramado natural, a mesma bola que elas estão acostumadas, e estão jogando contra o Fluminense, que sim é um adversário. O Fluminense, se fizer isso que ele fez, de pegar e fazer um jogo de comadre para terminar empatado, beleza, o Fluminense está entendido. São Paulo é o favorito. Agora o São Paulo é que não pode se contentar com isso. São Paulo é que tem que tentar ganhar. Eu não vi o São Paulo tentar ganhar. Eu não vi. Isso é que me preocupa, é a mentalidade. Mentalidade. Esse resultado não é bom para o São Paulo. São Paulo é o favorito. E tinha que tentar ganhar esse jogo. E eu não vi São Paulo. Então, assim, esse é a primeira coisa que me chama a atenção, tá? As escalações ali as mesmas, tá? Não tem muito que falar aqui desse jogo, porque você pega ali, ó, Tayla, Rafa Soares, aí se não é a Carol Gil, vai ser a Clarinha na lateral esquerda, a Preiniger no meio, a Duda Serrana, a Aline Milene, Vanina Preiniger, a Aline Milene, a Robinha jogou no meio, né? Mas tem, uma das volantes acabou jogando de lateral direita, né? Porque o São Paulo usou uma volante na lateral direita, Rafa Soares, Tayla e Clarinha na lateral esquerda, Vanina Preiniger no meio, que essa é uma jogadora volante, né? Não tem velocidade para ser lateral. A Aline Milene talvez possa jogar de lateral, porque essa tem mais velocidade. Então, Vanina Preiniger, provavelmente a Robinha no meio, né? E a Duda Serrana de meia. E aí na frente a Isa Guimarães, a Crivellari e a Gadu. Né? Esse 4-2-3-1 ou 4-3-3, como vocês quiserem, né? Fluminense, a Kemery no gol, Anne e Gislaine na zaga. A Anne se consolidando na zaga do Fluminense, vou ver até quando. Tá? A Sorriso, lateral esquerda, aquela canhotinha, Sorriso. E Bruna Cotrim. Bruna Cotrim faz ou zaga ou até lateral, tá? Essa jogadora. Essa é uma boa zagueira. Essa é uma boa zagueira que serviria para outros clubes, tá? Não sei por que não houve interesse de outros clubes tentar levar essa jogadora, porque é uma boa zagueira. A Bruna Cotrim. Não falta saúde, sobra saúde da Bruna Cotrim. Ela é forte, ela é veloz, ela só não é tão alta, mas ela defende bem. Karina no meio campo, volante, voltando à posição original dela, porque ela já jogou de lateral, mas ela também, ela já jogou de lateral direita, né, também, mas ela originalmente é volante. Tá? Gabi Lovain, que é meia, mas está jogando de volante. A Camila Sotero no meio, na frente Keké, Raquel Fernandes e Lelê. Ou então você abre a Camila Sotero para o lado e pode trazer a Raquel Fernandes para o meio, porque ela sabe fazer isso. Sabe jogar articulando. Time bom do Fluminense. Para mim o Fluminense ele cresce em relação a ele mesmo. Ou seja, o Fluminense lá do Hoffmann Túlio, time com investimento mais modesto. Né? Time para ficar. Aí no segundo ano também fez um trabalho para ficar. Também... de repente, quem está lá no Fluminense trabalhando, algumas pessoas poderiam ter mais ambição, querer mais. De repente, a diretoria não queria mais. A diretoria, olha, o primeiro ano é para ficar, o segundo ano é para ficar também. E só no terceiro é que a gente vai investir um pouco mais para qualificar esse grupo, para querer alguma coisa a mais do brasileiro, pegar G8. E, a meu ver, o Fluminense ele investiu um pouco mais, ele deu a depuração do elenco, né, a melhoria do elenco, para tentar algo mais. Então, o Fluminense talvez consiga algo mais neste ano. Tá? O São Paulo tem que se cuidar, porque o São Paulo ele não pode, ele tem que querer mais, São Paulo.
Ele precisa que o São Paulo já foi para a Libertadores. Não, o Fluminense não foi. O Fluminense é jovem perto do São Paulo em termos de futebol feminino. Então é isso. O jogo do Inter, também não gostei, tá? O jogo do Inter. Tenho que dizer para vocês que eu também não gostei. O jogo do São Paulo e Fluminense foi Sport TV. O jogo do Inter foi TV Brasil, tá? Passou pela TV Brasil. Foi um jogo ruim de assistir, tá? Sinceramente, o Atlético Mineiro, que é o dono da casa, com a Mike, Nini, lateral direita, aquela que jogava no Cruzeiro, formada na base do Cruzeiro, a Nini. Ingrid na zaga, com a Barraca. Lateral esquerda, Giovanna, tá? Que originalmente é atacante, mas está jogando de lateral. Meio campo, Lari, que é a volante, aquela que eles trouxeram do futebol sul-americano. Lari. Laura Maria, que é a camisa 8, é a segunda volante. E eles não têm meia de ligação. Não é que não tem, existe no grupo, mas eles não botam. Eles não botam para jogar a meia de ligação, que aqui seria a Isadora, a experiente Isadora, ou a Cindy Ramos, poderia jogar no meio. A treinadora opta por jogar com a Lari, com a Laura Maria e com a Caiusca. Caiusca, que é uma atacante de flanco, está tentando fazer o trabalho de meia ali, está tentando articular alguma coisa. Não é a dela. A treinadora põe, ela tenta fazer. Ela dá o melhor dela. Mas realmente não é a dela. A Caiusca é uma velocista, uma jogadora que lembra até um pouco a minha jogadora, que eu tanto sinto falta. Tanto sinto falta, que é a Tamara Bolt. Ela lembra um pouco a Tamara Bolt na questão de velocidade, de força. Tá? Mas a Caiusca tem que mostrar mais, tá? Ela mostrou, vamos dizer, os lampejos assim, de Tamara Bolt, tem que mostrar mais. Mas realmente jogando de meia, ela não se dá muito bem. Tá? E aí na frente, centroavante Anny Marabá, a Pimenta veio de um lado com a Thalita de outro. Thalita, que era uma jogadora era centroavante, fazedora de gols, também joga aberta. No Atlético, a treinadora resolveu botar a Thalita. Então, Thalita, Pimenta e Anny Marabá. Mudou só a Thalita, então o time é o mesmo. Tá? Entrou só a Thalita como titular. No time do Inter, Barbieri, no gol. Lateral direita é a camisa 23, a Valéria. A zaga é a Débora. É a Sorriso, e a lateral esquerda é a Esquerdinha, que saiu até machucada. Eu quero saber o que houve com ela. Que ela saiu reclamando de joelho, e depois botou gelo no joelho e tal. Até vou descobrir e vou botar aqui para vocês. Então saiu com a Valéria, Débora, Sorriso e Esquerdinha. No meio campo, Lelê, Jordana. Tá? O Inter não está jogando um 4-3-3, tá? Na televisão eles mostram para vocês que é um 4-3-3, mas é errado, tá? Errado. Até vou mostrar para vocês aqui, para que vocês vejam onde é que eles estão errando, tá? O pessoal da TV Brasil, eles acham que a Darlene está jogando com a 7, então ela está jogando do lado direito. Ela está jogando com a 7, então ela é do lado direito. A Sol é atacante de flanco, então ela está jogando do lado esquerdo. Então é um 4-3-3 do Inter. Então é a Lelê, a Jordana no meio, a camisa 10, Júlia Bianchi de meia de ligação, jogando centralizada, e 3 na frente. Intuitivamente parece que é isso, mas não é isso. O campo mostra que não é. Então, o campo mostra uma outra coisa. O Maurício Salgado pegou e botou um 4-4-2 ortodoxo. Tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Tá? Se olhar o jogo, percebe. Prestar bem atenção no jogo, percebe. Tá? Basicamente, eu até vou usar o número das jogadoras, tá? Até vou usar o número das jogadoras para facilitar. Aqui. O que acontece? Nesse sistema aqui do Inter, tá? Você vai ter a lateral direita, a lateral esquerda, a dupla de zaga. No meio você tem a Jordana e a camisa 5 Lelê. Tá? As duas volantes que marcam e distribuem os passes. A Sol está jogando aberta aqui por esse corredor esquerdo, por quê? Porque ela tem pulmão para fazer isso, tem força, tem velocidade para fazer. A Júlia Bianchi, que é uma articuladora, tá? Que corre mais que a Darlene, a Júlia Bianchi não pode ficar fora do time. Tá? Então a Júlia Bianchi ou ela vem aqui para o meio, para jogar de volante, ou ela joga como uma meia aberta. Nesse caso ela está jogando como uma meia aberta. A Júlia Bianchi é uma meia aberta. Tá? Ela tem liberdade de sair, fazer esses movimentos de diagonal? Tem. Mas ela tem jogado com meia aberta, tanto que você vê que na hora da marcação ela fecha no flanco.
Ela casa com a lateral. A lateral, olha, a Júlia Bianchi está quase na frente dela. Então elas cobrem o flanco, tá? Na frente o que acontece? Como a Darlene não pode ser ponta, não pode fazer corredor, porque ela não tem mais, ela não tem velocidade, ela não tem condição mais de fazer isso. O que o Maurício Salgado fez? Vou botar a Darlene onde ela pode jogar. Ou ela vai ser uma meia, ou ela vai ser segunda atacante. No Inter ela tem jogado como segunda atacante, junto com a Solly James. Então ele, para usar essas duas jogadoras experientes, ele faz isso. Eu ganho experiência em finalização, em técnica, mas eu boto elas para jogar centralizadas. Elas não podem fazer outra função. Ou jogo como dupla de ataque, ou a Darlene faz meia, joga aqui. Tá? É isso. Ela não pode ficar cuidando de corredor. A Júlia Bianchi, mais nova, ainda tem condição de jogar como meia aberta, joga como meia aberta. Então o Inter jogou assim. Tá? Tem jogado assim. Às vezes que é difícil de ver por causa das jogadas que você faz com bola rolando. Você sai, você bagunça isso aqui quando você está com a bola. Tá? Mas na hora de marcar, o Inter claramente faz isso aqui. E joga com duas meias abertas, sendo que uma é uma atacante, outra é uma meia de verdade. E duas atacantes. Tá? Uma dupla de ataque. Só que, primeiro tempo, o Inter com um pouco mais de bola, o Inter tentando articular e o Atlético não conseguindo articular. O Atlético muito na base da raça, da vontade. Termina o primeiro tempo com uma chance clara para o Atlético. O Inter teve chance clara? Sim, teve. O Atlético teve chance clara também. Foi uma escapada do Atlético que conseguiu pegar a defesa do Inter aberta e a jogadora saiu na cara da Gabi Barbieri e a Gabi Barbieri conseguiu defender. Quando terminou o primeiro tempo, a Júlia Bianchi fez a leitura correta, né? Ela viu bem o jogo. Ela disse, um jogo que a gente está tendo controle, só que numa escapada elas quase fizeram. Mas foi isso, porque basicamente elas estão chutando a bola para frente. Em termos de articulação de jogadas, elas não estão conseguindo, estão chutando a bola para frente. Até porque tem dificuldade na articulação. Talvez tenha que testar uma outra jogadora. Talvez a Isadora, da veterana Isadora, tenha que entrar para tentar articular melhor essas jogadas. Né? Ou talvez a Cindy Ramos. Né? A Cindy Ramos tem entrado. É uma das mexidas que a Fabi Guedes faz, que é botar a Cindy Ramos para tentar melhorar a articulação. Tá? Ela entra, tanto que vocês olham aqui, ó, normalmente sai uma das jogadoras, ou sai uma atacante, ou sai uma outra jogadora para entrar assim de Ramos, tá? Que tenta articular. Mas a Isadora não tem entrado. Vamos ver se a Isadora entra, né? Vamos ver o que acontece. Qual é a solução que ela vai achar? Para o Inter, o Inter no segundo tempo, o Inter teve mais posse de bola nesse jogo, se computar tudo, o Inter teve mais posse de bola. O problema é que essa visão da Júlia Bianchi está correta. Né? O Inter tinha o controle do jogo, mas escapou. Né? Só que o Inter também não conseguiu criar muita coisa. Então não foi muito superior no jogo, não. Não foi. Tá? O jogo ficou... E no segundo tempo o Atlético até teve mais chance do que teve no primeiro. Foi mais perigoso o segundo tempo para o Inter do que foi o primeiro. Só que o Atlético não faz, é muito na base da raça, sabe? É correr, chutar a bola para frente. Às vezes sobe uma bola no meio e aí ela vê uma ultrapassagem pelo lado direito, larga a bola, e aí chega no lado direito, o que acontece? Cruzamento para ela. As jogadoras entram, tentam fazer alguma coisa, é isso. Uma jogada simples, né? Ou toma a bola lá em cima e tenta articular alguma coisa. Que daí é intuitivo, né? As jogadoras vão se mexer e tu vai largar para quem está melhor posicionado, para ver se sai alguma coisa. Então, não é uma jogada necessariamente construída, é uma coisa intuitiva que sai, porque você tomou a bola quando o time adversário está saindo. Né? Os espaços aparecem, os jogadores se mexem, você larga a bola para quem está melhor e já sai uma oportunidade daí, porque você está no campo do adversário. Né? O Inter fez algumas mexidas que não deram muito resultado, tá? Não deram muito resultado. Entrou a Aninha Régio sempre está entrando bem. Tá? Esse jogador, não sei se ela não vai virar titular, tá? Aninha Régio. A Patilhanos entra para tentar articular alguma coisa e ela é uma boa articuladora, só que falta ela o físico, né? Falta o físico. A jogadora é muito levinha, muito magrinha. Então ela tem qualidade, mas falta no físico para ela poder dar mais para o Inter, né? Mas ela é uma articuladora, é uma jogadora que pensa mais o jogo, pode ser capaz de enxergar a melhor jogada.
Bola certa, no tempo certo, na força certa, com a medida certa. Ela tem essa condição, tá? Falta realmente o físico. Mas ela tá aí. O Inter tentou contratar uma meia, não conseguiu, renovou com a Patilhanos. Tá? Mesmo ela com 34, acho que ela tá com 34 ou 35. 35 anos. Segue no time do Inter. Tá? Falta força, mas tem a técnica, vamos dizer assim. Mas está aí ajudando o Inter. O Inter não mudou muito o resultado, só que fez o gol. O Inter fez o gol. O Inter nessa coisa sabe, de ter mais a posse de bola e chegar no campo do adversário, conseguiu o escanteio, deu o rebote e fez o gol. O Atlético tem dificuldade com essas bolas altas jogadas na área. Tem dificuldade. Tanto que o Inter levou perigo mais vezes com bola cruzada. Então é isso. O Inter faz uma pontuação interessante. O Inter ganhou fora de casa. O Inter vai para uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Já está no G8. Mas vamos ver se fica lá. Vamos ver se fica lá. Tomara que fique. Agora é Grenal. O próximo jogo é Grenal. Está na nossa aba aqui, post, os jogos, né? Dia, horário, transmissão, de todos que eu descobri. Aqueles que tem pontinho de interrogação, provavelmente a CBF TV vai anunciar e vai fazer. Provavelmente, tá? E provavelmente a TV Brasil vai escolher mais um jogo. Talvez seja o jogo do Bahia, mas não está acertado ainda, tá? Na medida que isso for acertado, eu posto para vocês. Tá? E aqui, o brasileiro, olhando aqui para a tabela do brasileiro, nós temos aquilo que a gente esperava, Palmeiras em primeiro, 100% de aproveitamento. Cruzeiro em segundo, que novidade. Cruzeiro, né? Flamengo em terceiro, aqui eu não imaginava, mas está em terceiro. Vamos ver como é que... Temos que esperar, Flamengo, né? Vocês sabem por quê. Fluminense em quarto, essa eu não esperava. Tá? O que mostra que aquilo que eu falei era verdade. O Fluminense foi melhorando, foi depurando isso aí, foi melhorando. Agora o Fluminense ele tá mais querendão, ele quer um pouco mais. Antes era só ficar, agora é tentar pegar um G8. Fluminense em quarto, Corinthians em quinto. Tá? Corinthians deve dar uma subidinha, deve melhorar. Santos em sexto. O Santos, eu acho que a posição do Santos é por aqui ou um pouquinho mais embaixo. Tá? Brigando para G8 ou ficar em sétimo, oitavo. Eu acho que essa é a posição do Santos. Tá? Vejo o Santos com um bom time. Tá? Inter, não sei. Não sei. Porque a roleta vai se recuperar e vai voltar a nos ajudar. Por enquanto, não. Red Bull Bragantino, G8. G8, acho melhor que o Inter. Tá? São Paulo, é uma incógnita, porque o São Paulo deveria estar no G8. Tem que estar no G8. Ferroviária, também tem que estar no G8. Bahia. O Bahia é um bom time, mas eu não vejo tanta força no Bahia esse ano. Eu acho que pode brigar assim como o Inter, sabe? Naquela coisa de pega G8 ou não pega. Pega ou não pega. Tá? O Botafogo, para mim, não pega. Juventude também não. Misto também não. Atlético Mineiro também não. Acho que as equipes que vão brigar aqui embaixo é o América, o Vitória, é o Galo, é o Misto, é o Juventude, até o Botafogo. Pode brigar lá para baixo. O Grêmio eu acho que vai sair, só que o Grêmio é aquela coisa, a Vitória precisa ajudar. O Grêmio fez um jogo contra a Ferroviária, um jogo parelho, que o Grêmio fez um gol legal, legítimo, e a árbitra conseguiu fazer a façanha de achar que a bola fez a curva por fora. Tá? Um negócio impossível, fisicamente impossível. Pegando de onde a bola saiu e como que ela entrou no gol, não tem como essa bola ter saído por fora. Não tem como. Tá? Muito estranho aquilo ali. Muito estranho aquilo ali, e como o brasileiro é curto, isso pode comprometer a campanha do Grêmio. Se o Grêmio consegue uma vitória fora de casa contra um adversário como esse, Ferroviário, isso embala. E aí o Grêmio vai ter outros jogos. Agora é Grenal, tomara que não ganhe. Mas vai ter outros jogos e o Grêmio pode somar outros pontos em outros jogos e conseguir alguma coisa. Né? E ajudar na recuperação. 2 pontos que vão fazer falta. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, pela compreensão de todos. Tchau, tchau. Daqui a pouco estaremos fazendo live de novo com o computador novinho em folha, tá? E com surpresas, tá? Me aguarda.